Eu sou a professora Raíssa Ribeiro e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as modalidades de controle de constitucionalidade. Bom, a gente vai abordar essas modalidades de controle de constitucionalidade aqui. Temos a classificação, temos o tipo de controle. Vamos lá. Quanto à natureza do órgão, a gente pode ter um controle que seja político ou jurídico. Nós iremos falar que o controle ele é político quando ele for realizado por um órgão que não tenha natureza jurisdicional. Tanto o controle político quanto jurídico, eles vão ser realizados por órgãos que pertencem aos poderes do Estado. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. No entanto, quando o controle ele é político, ele vai ser realizado pelos órgãos que são eleitos. Ele vai ser realizado pelos órgãos que têm natureza política. Então, o controle político é realizado pelo poder legislativo e pelo poder executivo, que são os órgãos que recebem o voto popular. O controle jurídico, por outro lado, ele também é conhecido como controle jurisdicional, porque ele é aquele controle realizado por um órgão que não é eleito. É realizado por um órgão que não tem natureza política, em tese. É realizado por um órgão pertencente ao poder judiciário. A gente vai falar também quanto ao momento do exercício do controle. Se o controle de constitucionalidade ele foi exercido durante o processo legislativo, nós estaremos diante de um controle preventivo. Lembra das fases do processo legislativo? Vamos pensar em um processo legislativo ordinário, um processo legislativo de criação de leis ordinárias e de leis complementares. A gente tem aqui a iniciativa, depois a discussão e a votação, a sanção e o veto, e por fim a gente tem a promulgação, que são as fases regulares de um processo legislativo ordinário. Com a sanção presidencial, o projeto de lei ele está completo, ele é aprovado. E aí ele passa para promulgação, que em regra ocorre no mesmo ato. Quando eu tenho a promulgação, o projeto de lei se torna lei. A promulgação é o momento que vai definir se eu estou diante de um controle preventivo ou de um controle repressivo. Se o controle de constitucionalidade ele foi exercido no bojo desse processo legislativo daqui, ou seja, se o controle de constitucionalidade foi exercido antes da promulgação, eu estou perante um controle preventivo. No entanto, se esse controle ele foi exercido após a promulgação, eu vou estar diante de um controle repressivo. Então, preventivo e repressivo, ele vai ser definido com relação ao momento do exercício do controle. E a promulgação aqui é a ideia central, ok? Antes da promulgação, preventivo. Depois da promulgação, ele é repressivo. E o que a gente olha é que, em regra, o controle político, o controle exercido por esses órgãos eleitos pelo povo, ou seja, exercido pelo poder legislativo e pelo poder executivo, vai ser um controle preventivo. Vai ser um controle que vai ocorrer aqui dentro desse processo legislativo. Por exemplo, quando eu tenho a Comissão de Constituição e Justiça, ou Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que são as comissões existentes dentro da Câmara e do Senado. Essas comissões elas vão emitir um parecer sobre a constitucionalidade do projeto. Ou seja, elas vão dizer se o projeto de lei ou o projeto daquela espécie normativa, se ele é constitucional ou não. Quando a CCJ do Senado e quando a CCJC da Câmara emitem esse parecer, elas estão realizando dentro dessa fase de discussão um controle preventivo. Observam um órgão de natureza política, por isso controle político, exercendo um controle preventivo no bojo do processo legislativo, ok? Controle político preventivo também pode ser realizado pelo poder executivo. Dentro desse processo legislativo, o presidente da República ele vai se manifestar na fase de sanção ou veto. Se o presidente da República ele veta, o veto não é livre. O veto ele vai ser sempre condicionado a dois motivos. Ou o presidente da República ele veta porque a norma é inconstitucional,
e aí eu tenho o veto jurídico. O presidente da República, ele veta porque a norma é contrária ao interesse público, e aí eu tenho o veto político. Se o presidente da República realiza um veto jurídico, ou seja, um veto por inconstitucionalidade, eu tenho o poder executivo, presidente da República, veto jurídico, dentro do processo legislativo antes da promulgação, realizando um controle preventivo. Controle político é porque é poder executivo, controle preventivo porque é no bojo do processo legislativo. Agora, se a regra geral é que o controle político seja preventivo, também tenho como regra geral o controle jurídico ser repressivo. E aí a gente pode pegar como exemplo as ações de controle de constitucionalidade concentradas. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, arguição de descumprimento de preceito fundamental, são ações que vão ser levadas ao Supremo Tribunal Federal depois da norma jurídica ter sido promulgada. Então eu tenho um controle jurídico, Supremo faz parte do Poder Judiciário, repressivo, porque é após a promulgação. A mesma coisa quando um juiz ele vai declarar a inconstitucionalidade de uma norma de forma incidental, num caso concreto. Controle jurídico repressivo porque a norma já foi promulgada. Mais ainda, ela foi promulgada e ela está em vigor, né? Ela está sendo aplicada. Ok? Agora a gente tem algumas exceções. A regra é controle político, ocorre dentro do processo legislativo. Controle jurídico após o processo legislativo, quando a norma está promulgada. Agora eu posso ter um controle político sendo exercido após a promulgação da norma, e eu posso ter um controle jurídico exercido no bojo do processo legislativo. Controle jurídico preventivo são aqueles casos de mandado de segurança sendo impetrado no Supremo Tribunal Federal por parlamentar para tentar bloquear o trâmite de propostas de emenda à Constituição. Vem uma proposta de emenda à Constituição, vem uma PEC, com o objetivo de violar a cláusula pétrea. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição vai me dizer que não pode nem ser deliberada, não pode nem tramitar no Congresso Nacional uma PEC que tenha por objetivo abolir cláusula pétrea. No caso de uma PEC que tenha no seu conteúdo a abolição de cláusula pétrea, o parlamentar, com direito à observância do devido processo legislativo, pode ajuizar, impetrar um mandado de segurança no Supremo. O Supremo, quando vai analisar esse mandado de segurança, vai estar analisando o mandado de segurança com relação a um projeto de espécie normativa no bojo do processo legislativo. Controle político repressivo, ele também ocorre de forma excepcional. Depois que a norma é promulgada, é publicada, tem um período de vacácio, a norma entrou em vigor. Pode ser que eu observe que essa norma ela está extrapolando os limites da delegação. E aí o texto constitucional ele vai determinar o seguinte: o Congresso Nacional ele vai ter competência para suspender atos editados pelo Poder Executivo, sempre que esses atos editados pelo Poder Executivo exorbitarem o poder da regulamentação. Ou seja, eu vou ter um decreto regulamentar, por exemplo, que deveria regulamentar a lei, mas ele vai para além, dispõe para além do que a lei permite. E aí o que pode acontecer? O Congresso Nacional ele pode editar um decreto legislativo com o objetivo de suspender esse decreto regulamentar, porque ele está violando os limites da regulamentação e, consequentemente, violando uma disposição constitucional. Agora a gente vai continuar analisando outros tipos de classificação. E aqui, esses tipos de classificação, eles vão ser inerentes ao controle repressivo. A norma já foi promulgada, ok?
Aí a gente pode falar quanto ao órgão judicial ou quanto ao número de órgãos responsáveis pelo controle. Aqui eu vou ter a classificação de controle difuso e controle concentrado. O controle difuso, ele é aquele controle difundido. É aquele controle que ele pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal. Ele pode ser realizado em todas as instâncias do poder judiciário, ok? Agora, o controle concentrado, não. No controle concentrado, eu vou ter um número limitado de órgãos. Não é qualquer órgão que vai poder realizar o controle. É um órgão específico ou um número específico de órgãos. A gente tem no Brasil um controle misto. A gente realiza tanto, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem tanto controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode conhecer a inconstitucionalidade num caso concreto, mas a gente tem também um controle concentrado. E o controle concentrado no Brasil fica ao cargo do Supremo Tribunal Federal, quando a gente tem violação do texto constitucional, do bloco de constitucionalidade federal, o órgão judicial competente para realizar esse controle é o Supremo. Agora, se o meu parâmetro for a Constituição do Estado, o órgão competente vai ser o Tribunal de Justiça do Estado respectivo. Uma outra classificação é quanto ao momento do exercício. Quanto ao modo do exercício. Quanto ao modo do exercício, o controle vai poder ser incidental ou principal. E aqui, relembrar aquelas não condições da ação, relembrar os elementos da ação é essencial. Nós temos 3 elementos da ação, não é isso? Partes, pedido e causa de pedir. Quando eu falo que eu tenho um controle incidental, isso significa que a inconstitucionalidade ou que a questão constitucional ela vai ser discutida como causa de pedir. Quando eu tenho um controle principal, a inconstitucionalidade ela vai ser o pedido. Então observa, o controle incidental, no controle incidental, o que eu quero é alcançar um determinado bem da vida. O que eu quero é um provimento jurisdicional que me garanta uma determinada prestação de dar, fazer, não fazer, ok? E para eu conseguir essa determinada prestação, antes eu tenho que analisar os motivos de fato e de direito, né? A causa de pedir. E a causa de pedir do controle incidental é a inconstitucionalidade. Eu digo que a norma tal é inconstitucional e por isso eu quero ter garantido aquele bem da vida, ok? No controle incidental, a questão constitucional, a questão da inconstitucionalidade é um incidente dentro do processo. Diferente do controle principal. Quando eu tenho um controle principal, o que eu quero é a declaração de inconstitucionalidade. E eu quero a declaração de inconstitucionalidade, que é o meu pedido, porque aquela norma viola o ordenamento jurídico. Aquela norma é contrária ao texto constitucional, ok? Então, quanto ao modo do exercício, o controle incidental, a inconstitucionalidade vai ser discutida como causa de pedir, no controle principal como pedido. Isso vai trazer consequências. A questão da inconstitucionalidade, ela só vai produzir coisa julgada dentro de um controle principal, porque ele vai estar como pedido e o que transita em julgado é o dispositivo, ok? Quanto ao objetivo, eu posso ter um controle concentrado ou abstrato. Isso é importante, é concreto, eu posso ter um controle concreto ou abstrato. Controle concentrado é o contrário de controle difuso. Quanto ao objetivo, eu posso ter um controle concreto ou abstrato. Eu falo de controle concreto quando eu tenho um caso concreto. Eu tenho Maria e João litigando e no meio dessa briga de Maria e João, eu vou ter uma discussão sobre a inconstitucionalidade. No controle concreto, o que se quer é resolver um caso concreto, diferente do controle abstrato. No controle abstrato, o que eu quero é a análise da lei em tese. Eu quero saber se no plano abstrato, se no plano teórico, aquela norma viola a Constituição.
Não é para o caso de João e Maria, ou de Ana e de Bento, não é naquele caso concreto. É teoricamente, abstratamente, para todo o ordenamento jurídico, se aquela norma for aplicada a toda e qualquer pessoa. Quanto à natureza do processo, eu posso falar em um processo objetivo ou em um processo subjetivo. No processo objetivo, eu não tenho partes. No processo objetivo, o que eu tenho são legitimados. Eu tenho legitimados ativos e passivos. Eu tenho pessoas que vão propor aquela ação e contra quem será proposta aquela ação. Contra quem foi responsável pela edição daquela norma impugnada. O processo objetivo, ele vai ser erga omnes. Como eu não tenho partes, ele vai produzir efeitos contra todos. Diferente do processo subjetivo. No processo subjetivo, eu tenho partes. Se eu tenho partes, os efeitos daquele processo vai ser interpartes, naquele caso concreto. Ok? Nesses últimos tipos de controle que nós vimos, a gente também vai ter uma relação. O controle difuso, ele sempre vai ser um controle incidental, será também um controle concreto e será um controle de processo subjetivo. Isso se mistura. Enquanto que num controle de processo objetivo, eu vou ter um controle também abstrato, principal e concentrado. Observa, quando eu tenho uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI ela é levada diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Somente o Supremo, a um número limitado de órgãos, poderá analisar a ADI, ok? Por isso, concentrado. Na ADI, o que eu quero é a declaração de inconstitucionalidade. O que eu quero é que a norma seja declarada inconstitucional porque ela viola a Constituição. Então, eu tenho aqui, se o pedido é inconstitucionalidade, eu tenho aqui um controle principal. A análise é feita da lei em tese, por isso é um controle abstrato. E quem propõe a ADI são os legitimados previstos no artigo da Constituição, que é o artigo 103. São aquelas pessoas, aquelas autoridades, aqueles órgãos, instituições, mesas que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Então, ela vai produzir efeitos contra todos, erga omnes. Diferente do controle difuso. No controle difuso, o controle difuso significa que eu posso propor o controle diante... Significa que o controle pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal, ou seja, primeira instância, segunda instância, tribunal superior. O controle de constitucionalidade pode ser realizado de forma difusa por cada um deles. E vai ser realizada por qualquer juiz ou tribunal competente para julgar aquele caso concreto. A questão constitucional vai surgir dentro de uma demanda concreta, dentro de um processo específico, controle concreto. E eu vou ter aqui um controle que vai ser feito de forma incidental. O que eu quero é alcançar um bem da vida. Mas para eu alcançar esse bem da vida, eu tenho que discutir a questão da inconstitucionalidade. Como eu tenho partes, o processo vai ser subjetivo, produzindo efeitos interpartes.